Com o último filme do Michael Jackson, o assunto vitiligo começou a viralizar novamente. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Meu nome é Gabriel de Amorim, eu sou médico dermatologista e nesse vídeo eu vou te explicar um pouco para você o que é o vitiligo e como tratá-lo. É como se o próprio corpo tivesse, ali naquele local da mancha, reconhecido o pigmento da pele como um inimigo. E ele acaba atacando o pigmento que vai embora, deixando então a mancha com aspecto esbranquiçado na pele. Tem muita gente que acha que o vitiligo é causado por estresse, mas na verdade não é isso. A gente, como já expliquei, é uma doença autoimune. É a própria imunidade que acaba causando o problema. Mas o estresse, com certeza, tem um impacto importante na doença. Períodos de estresse, períodos de abalo emocional podem acabar ou aumentando as manchas ou fazendo surgir novas manchas. Essa é uma doença que afeta apenas o pigmento da pele e causa as manchas, mas não vai causar nenhum malefício para o resto do organismo. Então, por exemplo, quando surge numa criança, não vai causar um prejuízo no crescimento, no desenvolvimento. Na vida adulta, no idoso, também não vai causar uma mudança na imunidade, apesar de ser uma doença autoimune, não significa que a imunidade do paciente não funcione bem, nada disso. Porém, apesar disso, é uma doença que causa um incômodo estético grande, né? Às vezes as pessoas ficam muito incomodadas com o fato de ter as manchas, se sentem constrangidas de sair de casa, de expor as manchas em determinadas regiões do corpo, e por causa disso, a gente inicia o tratamento. Antes da gente falar do tratamento, é importante a gente definir como é que a gente chega nesse diagnóstico, né? O vitiligo, ele geralmente é uma doença que a gente diagnostica clinicamente, o que significa que uma avaliação com o dermatologista numa consulta já é o suficiente para a gente determinar que aquilo é um vitiligo. Quando a gente fica muito na dúvida, a gente pode partir para biópsias ou uso de alguns outros materiais para exame, mas geralmente a consulta já é o suficiente para a gente determinar o diagnóstico. Então hoje a gente tem algumas opções de tratamento que podem ser utilizadas para repigmentar, para colorir o vitiligo. Tá? A escolha do tratamento vai depender muito de acordo com a extensão das manchas, ou seja, se você tem manchas poucas, localizadas, de pequeno tamanho, ou se você tem manchas muito extensas que acometem grandes áreas do corpo ou em áreas que causam um prejuízo emocional muito grande, um prejuízo cosmético muito grande. Então, o principal tratamento que a gente utiliza hoje em dia são as pomadas, principalmente quando é um quadro leve a moderado e que a gente utiliza a longo prazo. Mas quando o paciente tem um quadro mais grave, a gente pode também utilizar alguns comprimidos e injeções nas manchas que funcionam muito bem para colorir o vitiligo. Independente do tratamento que a gente escolher, o acompanhamento com o dermatologista é fundamental, porque até mesmo as pomadas, mas principalmente os comprimidos e as injeções, podem ter efeitos adversos que não são muito agradáveis para o paciente. Então esse acompanhamento com o dermatologista é muito importante. Outro fator que é muito bacana do paciente ficar sabendo é que o tratamento do vitiligo ele é um tratamento um pouco lento. Nos primeiros meses de tratamento a gente não vê muito resultado. A gente precisa se dedicar muito para a doença para que a gente veja um resultado a longo prazo. Às vezes quando surge alguma mancha de uma cor diferente da nossa pele, a gente tem um pouco de dificuldade de saber o que é exatamente sem a ajuda de um dermatologista. Então se você percebeu que surgiu alguma mancha diferente no seu corpo, principalmente aí uma mancha muito mais clara do que o normal, seja em qualquer lugar do corpo, procure avaliação com o dermatologista, porque isso pode indicar o surgimento de um vitiligo. E caso seja essa mesma doença, a gente inicia o tratamento assim que possível para evitar o crescimento e também evitar que essa doença se espalhe pelo seu corpo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Nós temos vídeos sobre doenças e sobre procedimentos estéticos aqui no nosso canal e nós nos vemos no próximo vídeo.